Olá, gente, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula aqui de revisão, né, de mecânica dos fluidos. Vamos lá. Gente, nós, nós hoje vamos falar sobre alguns resumos, tá? Mas principalmente focado em equação da continuidade, perda de carga, falar um pouco sobre o número de reinos, né, escoamento turbulento e laminar. Falar um pouco também sobre a equação de Bernoulli. Na verdade, um pouco não, né? O item que a gente vai mais focar é a equação de Bernoulli, tá? Então vamos lá, iniciando aqui nossa apresentação. Primeiramente, vamos falar sobre o escoamento, né? Então a gente tem primeiramente que entender o que é um escoamento numa tubulação. Em mecânica dos fluidos nós temos dois tipos de escoamento. Existe o escoamento que ele é chamado de escoamento forçado, que é quando você tem um diferencial de pressão entre montante, né, ou seja, a entrada, e a jusante, que é a saída do trecho, e tem o escoamento livre, que é quando o fluido está aberto à atmosfera, em contato com a pressão atmosférica, ok? Onde seu escoamento, seu movimento no conduto tem única e exclusivamente a declividade, né? Ou seja, usa o seu próprio peso, usa a gravidade para fazer o escoamento, tá? Nós vamos focar, claro, como desde o início da disciplina, vamos focar nos condutos forçados, falando nos condutos livres apenas quando isso for relevante, tá? Muito bem. Quando a gente fala sobre condutos forçados, né, a gente tem que lembrar de como que isso se considera, né, vamos dizer assim, em termos de conceitos. Então, quais são os conceitos efetivamente de um sistema de conduto forçado? Primeiramente, esse aí é o conduto forçado, tá? E eu tenho o conduto livre. Quando a gente fala sobre o conduto livre, é importante a gente tratar esse conduto livre como sendo um canal aberto, né? Tá aqui, ó. Então, eu tenho qualquer tipo de seção, pode ser semicírculo, pode ser trapezoidal, pode ser qualquer tipo de seção. Nós vamos ter um escoamento que depende da declividade, ou seja, diferença de cota, tá? Geralmente a gente usa isso em sistemas de drenagem, elementos de captação de águas da chuva, macro e micro drenagens urbanas e etc, tá? A velocidade nesses condutos é um pouco maior, já que o volume a ser escoado ele chega numa vazão muito grande, né? Então, o tempo de retorno da chuva, né, quando ela cai em uma determinada bacia, o tempo de concentração, na verdade, no Thalberg, geralmente ele é muito rápido. Então, as velocidades elas são um pouco maiores do que nos condutos que a gente tem um controle maior, como por exemplo a transposição. Enquanto num sistema de transposição a gente deseja ficar abaixo dos 1%, 1,5% no máximo de declividade, no sistema de drenagem a gente geralmente acompanha um pouco a topografia e isso pode fazer com que o caimento possa chegar até 4%, 3,5%, o que aumenta a velocidade de escoamento do fluido, tá? Por isso que a gente vê muito estrago causado pela água, que é uma massa em movimento, a energia cinética, e acaba causando, através da velocidade maior, velocidade mais elevada, devido à inclinação maior, causa um estrago. Geralmente precisa usar dissipadores de energia para diminuir os estragos feitos pela água em escoamento, tá? Os conceitos básicos aqui, ó, a gente viu isso até na última sessão, né, dessa aula. Vazão, unidade de vazão, vamos focar aqui no importante, né, que seria a unidade de vazão, ela é metro cúbico hora, tá certo? Então você tem uma unidade de volume que passa por uma determinada seção durante um espaço de tempo, pode ser hora, pode ser segundo, depende ali
da sua ordem de grandeza. Litros por segundo também é uma variação das unidades de vazão, tá? Então, olhando aqui, fazendo análise dimensional, você já entende o que é a vazão. É um volume, uma determinada quantidade em volume de um fluido que passa por uma seção transversal a cada unidade de tempo, seja hora, seja segundo e etc. Já a pressão está relacionada com a força que esse volume tem ao passar na seção. A fórmula básica de pressão, no caso, né, seria força sobre área. Então, eu tenho aqui uma unidade de força sobre uma unidade de área, que quando a gente está tratando aqui de um sistema hidráulico, onde eu tenho essa pressão dividido pela água, né, no caso pela densidade da água, então nós utilizamos MCA. Vocês vão ver daqui a pouco que até Bernoulli faz isso para sua equação da continuidade, né, a variação da sua equação da continuidade que relaciona velocidade e pressão. Perda de carga, então, seria a perda de energia que o fluido sofre durante um escoamento ao longo da tubulação ou numa curva, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. A unidade é também em MCA, mas lembrando, toda perda de carga ela é negativa, tá? Não ela efetivamente, mas ela se apresenta na equação de forma negativa, ok? Então ela sempre freia o movimento. Só existe perda de carga quando há movimento, tá bom? Lembre-se desse detalhezinho. Só existe perda de carga quando há movimento. É aí que está a diferença, né, entre pressão estática e pressão dinâmica. Pressão estática não há incidência nos seus cálculos, não há incidência de perda de carga. Pressão dinâmica sim, tá bom? E essa perda de carga ela pode ocorrer de duas formas basicamente, né? Uma é pela extensão de tubulação real, ou seja, a água passa por uma tubulação, o contato com as paredes e o movimento da água causam um atrito, e esse atrito freia o movimento da água, diminui a pressão disponível, certo? Isso em uma tubulação linear. Porém, quando chega nas conexões, né, nas mudanças de direção, nas bifurcações, nos registros, acaba ocorrendo uma perda de carga. E aí é uma tabela derivada da norma, onde ela mostra uma relação que foi feita através do amadurecimento da norma técnica, que traz ali uma relação entre cada elemento pontual, ou seja, que um joelho de 90, uma curva de 90, um joelho de 45 e várias outras peças, faz uma relação com uma metragem linear. Vamos interpretar aqui. Um joelho com um diâmetro de 20 milímetros, um joelho com um diâmetro de 20 milímetros, ou seja, 3/4 polegada, ele perde energia correspondente a 1,2 metros de tubulação linear. Vou repetir. Um joelho de 90 com um diâmetro de 20 milímetros perde uma energia similar a uma tubulação reta linear de 1,2 metros de comprimento, tá certo? E aí você tem as variações. Quanto maior for o diâmetro, maior também a sua perda, tá certo? Ah, Paulo, não seria a menor que teria uma perda maior, não? Lembre-se que isso é relacionado à perda de energia linear. Então, um diâmetro maior tem uma correspondência com tubulação linear com intensidade maior, porque um tubo reto com um diâmetro aqui, por exemplo, de 125 milímetros, ele perde pouquíssima energia, porque ele tem uma seção muito grande e faz com que a água passe bem mais tranquilo. A perda de carga ela influencia menos numa tubulação de diâmetro maior. Então é necessário uma relação bem mais alta, uma relação para transformar um joelho, a perda de energia de um joelho, com relação a uma tubulação linear, porque o diâmetro é maior, então ela tem uma menor incidência, tá certo? Da perda de carga, beleza? Muito bem. Como é que a gente faz essa relação, né? A gente sabe que
muitas dessas tubulações você faz um levantamento e na obra ela é montada diferente. Então é sempre interessante você deixar uma folga no dimensionamento. Então eu falei em sala, por exemplo, a norma ela pede meio MCA de pressão, mas isso é uma coisa que você não pode praticar isso no mercado. Por quê? As pessoas vão executar as tubulações um pouco diferente do projeto. Os chuveiros de hoje em dia demandam um pouco mais de energia, tá certo? Ou seja, demandam um pouco mais de pressão, porque eles freiam um pouco mais a água, as resistências internas para esquentar acabam consumindo um pouco dessa pressão. Então é interessante que você deixe um pouco mais, 1 MCA e meio, você bota no memorial descritivo qual foi a sua base, né? Qual foi o seu valor mínimo considerado, tá bom? E aí nós passamos agora, depois desses resumos, nós passamos aqui para falar um pouco sobre o assunto mais pertinente, tá? Que seria a parte de escoamento laminar, escoamento turbulento, equação da continuidade e Bernoulli, ok? Então vamos lá. Gente, o que é equação da continuidade? Basicamente é a continuidade, a manutenção de um escoamento, falando de matéria, tá certo? Ou seja, tratando uma seção A e uma seção B, onde essas seções elas estão em um circuito fechado, né, em uma superfície de controle fechada, a massa que entra tem que ser igual à massa que sai, tá? Não posso mudar isso. A equação da continuidade diz respeito a isso. E aí a gente falando nesse aspecto de continuidade, nós podemos fazer uma relação com a vazão, já que a vazão é um volume que passa por uma seção a uma determinada tempo, uma determinada variação de tempo, tá certo? 1 segundo, 1 hora. Então, nós dizemos que a equação da continuidade ela fala de uma vazão numa seção montante e de uma vazão numa seção ajusante, comparando as duas, a mesma massa que entra é igual à mesma massa que sai, ou seja, a vazão que entra é igual à vazão que sai, tá certo? Se eu tiver uma bifurcação, a equação da continuidade diz a mesma coisa. Se eu tenho uma bifurcação maior que contribui com aquele circuito e duas bifurcações que saem, que elas são ajusantes desse trecho, nós temos que a vazão de entrada tem que ser igual à soma da vazão das saídas, tá certo? Então só muda realmente a interação. Então se eu tiver um trecho que tenha uma bifurcação que é alimentada por esse trecho montante, você tem que a vazão de entrada tem que ser igual à soma da vazão das saídas, ok? Então, no caso em que um fluido ele é incompressível, tá certo? Mesmo que ele seja compressível, nós temos como calcular isso em termos da vazão na equação de Bernoulli, tá certo? Variações de densidade. Mas a priori nós só vamos ver isso em um outro contexto, tá? Em outra disciplina do curso. O regime permanente que nós chamamos significa que a massa em cada seção é a mesma, né? A somatória das massas é a mesma. Então, no caso dos fluidos incompressíveis, com as suas massas específicas, elas são constantes. E a equação da continuidade poderá ser dada pela vazão, já que a vazão volumétrica reflete também com a incompressibilidade, ela tem a vazão mássica também, tá bom? Então nós temos então aqui que um fluido incompressível tem vazão e volume na mesma quantidade, mesma intensidade em qualquer seção do circuito. A partir dessa equação pode-se obter a relação de velocidade em qualquer seção de escoamento. Veja, enquanto a gente fala enquanto a gente fala que a vazão ela é igual na entrada e na saída, nós temos que lembrar o que é vazão. Vazão é
Q, vazão, tem aqui metro cúbico, desculpa a letra, metro cúbico por unidade de tempo, certo? Delta T. Que T feio, né? Mas eu tenho variação de tempo, tá certo? Então, nós temos aqui, em termos de análise dimensional, nós temos que aqui é delta T, tá certo? Tempo. Então, nós podemos dizer o seguinte: se eu dividir aqui metro cúbico, dividir ele, isolando uma das unidades, né? Ou seja, metro vezes metro ao quadrado sobre o tempo, então nós podemos aqui ter uma relação de que metro, uma unidade de medida de distância dividido por unidade de medida de tempo é o quê? Qual é a unidade que tem metro por segundo como... Desculpa, qual é a grandeza que tem como unidade metro por segundo? Seria a velocidade, né? Então eu posso escrever isso aqui como velocidade vezes a área. Não é verdade? E isso a gente já viu que é real. Se eu tenho uma seção transversal e um fluido, um vazão constante ali, incompressível, a velocidade dele, ela vai ser diretamente, né? Indiretamente proporcional à sua velocidade. Então, quando eu tenho um diâmetro muito grande na seção transversal, a vazão constante, e um diâmetro muito grande, a velocidade de escoamento do fluido vai ser pequena, tá certo? Por quê? Porque a multiplicação desses dois fatores, velocidade e área, vão dar a vazão, sendo ela constante. Quando a área aumenta, a velocidade pode reduzir. E o contrário, quando a seção diminui, a velocidade aumenta. Então, até certo ponto, quando você vai fechando o buraco da torneira de jardim, né? Até certo ponto, você não altera a vazão. O que você está mudando ali não é a vazão, você está mudando a velocidade de saída da água, porque você diminui um pouco a seção transversal. Claro, a partir de um momento que você for fechando muito, aí você vai começando a criar uma força contrária ao escoamento, diminuindo assim a sua vazão, ok? Então aqui eu tenho, ó, velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2. Lembra um pouco Pascal, né? Mas só uma breve coincidência, uma relação física quando a gente trata de equação de continuidade, tá bom? Beleza, então um exemplozinho rápido, a gente falou em aula, na tubulação convergente da figura, calcule a vazão e volume, velocidade da seção 2. Então eu tenho aqui dados de entrada, o fluido é incompressível e pela imagem a tubulação ela é fechada. A massa que entra é igual à massa que sai, tá certo? Olha só, então nós vamos ter aqui uma relação simples, né? Conhecendo a área de saída, nós vamos ter uma relação simples em que eu igualo os dois. Então, aqui nós temos área 1, velocidade 1, colocando aqui nas mesmas unidades, tá bom? Área 1, eu não posso calcular aqui, ó, eu tenho que transformar em centímetro, tá? Lembrando, uma unidade diferente aqui, ó, eu tenho uma unidade em centímetro quadrado e aqui eu tenho uma unidade em metro, tá? Eu posso fazer de duas formas, gente. Ou eu transformo metro em centímetro, faço o cálculo e depois transformo de volta, ou eu tenho que transformar esses 10 centímetros quadrados em metros quadrados para fazer essa conta aqui, tá certo? Então, a área 1, 10 centímetros quadrados, multiplicados por 100 aqui, vezes 5 metros por segundo, tem que ser igual a 5 centímetros quadrados pela velocidade que eu não sei quem é.
aqui já transformando, eu vou ter uma velocidade de 10 metros, tá ok? Então, ó, nessa equação aqui, essa velocidade ela fica em 10 metros por segundo, ok? Relação simples, parecida com o Pascal que a gente viu na outra unidade. Aqui um outro exemplo, esse a gente resolveu em sala, mas é basicamente a mesma coisa, tá certo? Só com cuidado com as unidades, ó, mais uma vez. Lembrando, UTM, né? Unidade técnica de massa, tá? Eu tenho aqui centímetro quadrado e aqui está em metro por segundo. Eu tenho que ter esse cuidado para não ter nenhum tipo de erro nos cálculos. Quando ela der a variação de massa específica, né, é importante que você faça essa relação em massa. Então ele está pedindo aqui vazão em massa e ele já está dando os dados de entrada em vazão em massa também, certo? Ou seja, está aqui, 0,12 UTM por metro cúbico e aqui UTM por segundo. Então você já tem a relação aqui de unidades, tá bom? Igual como a gente fez em sala. Falando sobre escoamento de fluido, tá, gente? Número de Reynolds. O número de Reynolds, mais uma vez, uma grandeza física que está sendo uma grandeza física que ela é uma homenagem a quem trabalhou, quem desenvolveu aquele teorema. O número de Reynolds ele traz um comportamento de escoamento, geralmente relacionado à velocidade, tá bom? Claro que existem interações com outros fatores, mas no geral é a velocidade. A rugosidade, densidade também influenciam. Mas, se eu tenho um fluido escoando numa velocidade muito baixa, isso significa que o escoamento é um pouco mais tranquilo. As moléculas, elas não têm tanta agitação no escoamento e não fica tão, vamos dizer assim, caótico. O escoamento não é caótico. Então existe uma fluidez bem mais passiva, tranquila. Quando eu aumento a velocidade a um ponto em que há muito caos envolvido, né? As partículas se chocam, existem turbulências e isso se torna um escoamento que nós chamamos de turbulento, tá certo? Então existem 3 tipos de escoamento na classificação do número de Reynolds: laminar, transicional e o turbulento, tá certo? Isso é importante onde, Paulo? É muito importante para você proteger tubulações. Você até aceita que as tubulações elas tenham uma certa turbulência no escoamento, tá? Mas até um ponto em que isso não pode danificar as tubulações, reduzir o tempo de vida útil dessas tubulações e não causar desconforto também no escoamento, como por exemplo tubulações prediais que têm uma velocidade muito grande, vai ter uma vibração maior nas tubulações causando ruídos, ok? Muito bem. O tipo de escoamento: movimento alternado ordenado, né, altamente ordenado, caracterizado por camadas de fluidos que se movem umas sobre as outras. Nós chamamos de laminar. É um escoamento bem mais tranquilo, ok? Esse número de Reynolds ele é encontrado através dessa fórmula que foi tida como a fórmula de Reynolds, ok? Até coloquei um símbolo aqui que não deu certo aqui, mas esse símbolo que está em interrogação é a unidade de massa específica, tá certo? É um rho. Então, a massa específica do fluido é essa interrogação. E embaixo eu tenho μ, ele é sua viscosidade, ok? Então esses, como eu disse, são itens que influenciam. Mas vejam que os principais aqui são velocidade e diâmetro, tá? D é diâmetro, velocidade é a velocidade de escoamento.
Então, o número de Reynolds ele depende de características físicas do fluido, como densidade e viscosidade, mas a velocidade é talvez o principal influenciador. Eu posso ter uma tubulação com um determinado diâmetro que eu posso variar a velocidade dentro dele. Se eu garantir que a velocidade não passe de um determinado valor, esse número de Reynolds vai continuar baixo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o Rho, que era o símbolo não apareceu aqui, certo? Aqui é o Rho, ó. Vou colocar aqui circulado para vocês lembrarem. Então eu tenho o diâmetro interno da tubulação, velocidade média de escoamento, viscosidade dinâmica do fluido e densidade desse fluido, tá bom? São os parâmetros aí. Então se a gente perguntar número de Reynolds, que é a unidade de medida para a gente saber se o escoamento é laminar, transicional ou turbulento, tem a ver com diâmetro da tubulação, velocidade, densidade e viscosidade, tá certo? Aqui o cálculo, você obtendo o cálculo do número de Reynolds, aí você vai para o comparativo, tá? Isso aqui eu preciso que vocês, para essa unidade, vocês lembrem disso, ó. Número de Reynolds menor ou inferior, no caso, ou igual a 2100, aquele resultado daquela equação, o escoamento é considerado laminar, ok? Então veja, quando o número é baixo, relativo, né, relativamente baixo, eu tenho um escoamento laminar. Não vai vibrar tanto a tubulação, não vai ter tanta turbulência e isso vai causar um escoamento mais suave. Geralmente esse daqui, pessoal, a gente quer em transposições, por exemplo, né, transposições de grandes volumes de água, porque lembrem-se, a energia cinética tem a ver com velocidade e a massa. Grandes volumes têm grandes, né, quantidades de massa, e se você diminui a velocidade, você diminui também a energia cinética. Então o número de Reynolds vai provocar tanto uma calmaria no escoamento, como também diminuir a energia cinética acumulada. Entre 2100 e 4000, o número de Reynolds traz ali um escoamento de transição, que é entre o laminar e o turbulento. Já acima de 4000, eu tenho escoamento turbulento, ok? Falar de Bernoulli, né? Talvez a equação mais importante dessa nossa unidade. O princípio de Bernoulli é uma declaração aparentemente contra-intuitiva, né? Eu vou explicar por que ela é aparentemente, sobre como a velocidade de um fluido está relacionada à pressão dele, tá certo? Então, responde aqui fisicamente questionamentos como, por exemplo, por que a chaminé ela tem que ser posicionada de tal forma, elevada, para que ela funcione, né, como um exaustor natural? Por que a bola faz a curva quando você chuta ela girando? Por que a asa do avião gera sustentação? Então, são conceitos que são aplicados na física que foram, vamos dizer assim, provados que a relação entre, principalmente, velocidade e pressão, ela existe de uma forma bem conhecida, vamos dizer assim, com as fórmulas da equação da continuidade, tá certo? Onde, se eu aumento o percurso que um fluido tem que percorrer em uma das superfícies de um determinado elemento, né, ele vai acabar causando uma velocidade maior. E com velocidade maior, a pressão ela baixa, tá certo? E a gente sabe que se eu tenho aqui duas pressões, uma é menor do que a outra, o movimento sempre vai ser do lugar que tem mais pressão para o local que tem menor pressão. O fluxo sempre vai ser para esse sentido aqui, ó, tá? Por quê? Porque existe uma tendência de equilíbrio sempre, tá? As moléculas que estão sob maior pressão vão procurar uma comunicação para equilibrar as pressões, tá?
Então, essa situação aqui se tornar essa situação aqui, tá? Nem é essa e nem é essa. É tentar entrar em equilíbrio se eles estiverem comunicando. Do mesmo jeito, né? Quando eu tenho num fluido, pode ser o ar, por exemplo, pode ser a água. Se eu tenho um local que tem menor pressão, a tendência vai ser a força de movimento existir entre o local que tem maior pressão para o lugar que tem menor pressão. E nesse caso aí, eu tenho a tendência, né, de movimento. É o que acontece, por exemplo, na asa de um avião, na chaminé e numa bola, por exemplo. Tá bom? E aí, a gente tem que, num escoamento horizontal, onde a seção A aqui desse lado, ela é menor do que a seção aqui desse outro lado, né? Ó, essa seção aqui é bem maior. O que vai acontecer? Em um determinado escoamento com continuidade, a vazão aqui nessa seção é igual à vazão que está saindo aqui desse outro lado. É a mesma vazão, tá certo? Ou seja, eu tenho uma continuidade aqui. E daí nós tiramos essa relação. Vocês lembram que o metro cúbico por segundo, né? Quando a gente faz a divisão dela, vira área vezes velocidade, não é isso? Então, área e velocidade iguais, igual que a gente viu agora há pouco. E quando eu tenho variação de altura aqui, ó. Quando eu tenho variação de altura, né? Ou seja, a cota aqui, ó. A cota média dessa entrada é diferente da cota média dessa daqui. Enquanto nesse exemplo da esquerda não é. Então, Bernoulli trouxe para a gente uma relação que, além de ter uma relação com a equação da continuidade, ainda traz também a relação de variação de pressão atmosférica, tá certo? Então aqui eu tenho uma altura, uma diferença de altura, e essa diferença de altura aqui é considerada por Bernoulli, tá certo? Já que o fluido que está passando por aqui tem massa e, consequentemente, se tem massa, tem um peso associado também, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem. Em termos de pressão, aqui tem aquela mesma situação, uma área maior aqui, um estrangulamento nessa região, e aí se você usar o apoio de um manômetro, ele vai lhe mostrar o seguinte: a pressão aqui em 2, ó, a pressão aqui em 2 é bem menor do que a pressão aqui em 1. E aí Bernoulli trouxe, ó, primeiramente observou praticamente, né, na prática, e depois trouxe uma relação física, né, que foi, na mesma altura, eu tenho aqui uma variação de seção, eu vario a área. Se a área muda, a velocidade, consequentemente, também muda. E essa velocidade influencia na pressão. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Ou seja, são elementos de relação inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, Bernoulli trouxe essa aqui é uma das variações da equação de Bernoulli, tá? Aqui a gente vai mais usar, que a gente vai usar. Existe uma variação que usa o ρ também, que é a variação de densidade, mas, como eu disse, nós estamos trabalhando com fluidos incompressíveis. A densidade que entra aqui nessa seção D1 é igual a essa que está aqui na seção D2, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a pressão na entrada dividida pelo peso específico da entrada, velocidade da entrada ao quadrado dividido por 2g, onde g é a gravidade, a aceleração da gravidade, mais H1, tá certo? Paulo, eu posso somar unidades diferentes? Não, não pode, mas eu resolvi isso em sala, mostrei para vocês que existe aqui todos esses itens, eles estão na mesma unidade, né? Então aqui, por exemplo, pressão, a unidade de pressão é força sobre área, e dividido por uma unidade de densidade, metro cúbico, peso por metro cúbico, né? Quilograma-força por metro cúbico. Quando você resolve essa interação, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai sobrar uma unidade M, ok? Metro, que nós até chamamos de MCA, tá bom? Nós chamamos de MCA. Quando
a pressão hidráulica é dividida pelo peso específico do fluido. Isso aqui nós chamamos de MCA, tá? Então, se eu der a pressão já em MCA na questão, isso é muito importante. Se eu já der em MCA, você não precisa dividir pela densidade, ok? É só colocar esse termo aqui. Significa que eu já estou lhe dando a pressão atmosférica mais ele, tá bom? Pressão atmosférica, não, pressão do fluido. Velocidade ao quadrado, a mesma coisa, pessoal. Velocidade ao quadrado, que é metro por segundo elevado ao quadrado, dividido por 2G, que é a unidade de G é metros por segundo ao quadrado, vai sobrar também M aqui, tá certo? Eu resolvi em sala, mostrei para vocês essa análise dimensional. Então eu posso somar M com M, metro com metro, sim, né? E aqui H, não preciso nem fazer nada, ele é em metro também. Então eu estou somando metro com metro com metro, então é plausível aqui essa unidade, tá bom? Então, ó, se você tiver velocidade de escoamento e as diferenças de altura, quando houverem, né, você consegue uma relação dessas duas informações. Então, quando eu tenho, por exemplo, os fluidos, o tubo aqui, ó, em um mesmo nível, eles estão na mesma cota, ou seja, um tubo horizontal, esse termo aqui, ó, ele vai a zero. Lembra disso? Eu resolvi em sala, vai a zero, certo? Esses dois aqui vão a zero. Quando eu tenho um tubo muito grande, por exemplo, do reservatório, quando eu tenho um tubo muito grande e ele vai ter uma velocidade tendendo a zero, né? O termo aqui também tende a zero, você elimina um dos lados. Isso quando tem aquele exemplo do reservatório que começa a secar por um orifício inferior, e esse orifício ele é muito menor do que a seção transversal do reservatório, tá certo? Então eu posso usar esses artifícios de tender a zero para encontrar uma relação aproximada da velocidade que está saindo, tá? E encontrar até o número de Reynolds que está associado àquele escoamento, tá bom? Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês, ó. Vamos aqui tentar fazer aqui uma breve explanação, tá? Olha só essa área aqui, ó. Essa área aqui é um reservatório que a questão vai dizer que o reservatório tem um diâmetro muito maior, né, do que a abertura desse orifício aqui, que é o de saída, tá certo? E aí ele vai fazer a relação, tá? E dizer para você qual seria a velocidade. Por exemplo, geralmente se pergunta qual é a velocidade aqui na saída. Então o que você vai fazer nesse caso? Quando você abrir o registro aqui, vai haver aqui uma velocidade na saída. E o tubo aqui, ó, né, o reservatório, ele começa a esvaziar. Só que esse esvaziamento, ele é muito pequeno. A velocidade de descida da água aqui é muito pequena. Você nem sequer visualiza isso facilmente, né? Por quê? Porque o orifício aqui de saída é muito menor do que o orifício aqui de entrada, né? No caso de entrada não, da seção transversal desse reservatório. Então a gente diz que o termo, considerando o 1 como sendo aqui, ó, o ponto 1, né? Seção 1 é aqui em cima, seção 2, vou riscar aqui, seção 2 é aqui embaixo, tá? Vamos dizer que seja isso. Na verdade eu inverti aqui porque o exercício já está mostrando pra gente, então deixa eu usar ele. Então aqui, ó, seção 1 e seção 2, tá certo? Então se você olhar aqui, ó, essa área aqui é muito maior do que a de baixo, então a velocidade de saída dele é pequena. Aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 1, tá certo? Ó. Então se você observar aqui, a velocidade no ponto 2 ela é muito pequena, então você diz que tende a zero. Então pega aqui essa velocidade 2 aqui, ó, ela vai tender a zero. Então esse termo todinho aqui vai a zero, tá certo? A altura, aqui eu tenho uma altura? Tenho. Se eu pegar referencial, a altura aqui é de 5 metros, tá bom? Então já coloco aqui 5 metros. O V1, né, no caso aqui, ó, é zero. Então esse daqui vai para zero. Não é nem que vai para zero, ele é zero, né?
Essa velocidade é o que eu quero encontrar. E as pressões, aí a gente tem que entender as pressões. Desse lado de cá, qual seria a pressão, né, no fluido aqui em cima, na seção 2? Bom, na seção 2 a pressão ela é atmosférica. Se a gente usar como referencial, nós podemos dizer que ela é atmosférica. Então, a 2 aqui, ó, eu posso dizer que a variação de pressão atmosférica daqui de cima para aqui para baixo é pouca, né? 5 metros. Mas, quando eu vou falar sobre a pressão em 1, é diferente. A pressão em 1, ela já é a atmosférica mais o peso da água, da coluna d'água que tem ali em cima. Então, esse peso 1 aqui, ó, é aquele que eu falei para vocês. Você pode substituir esse P1 sobre ρ por 5 MCA. Então, aqui vai ser 5 também, ó. Aqui, ó, 5, ok? E aí você consegue resolver essa equação encontrando qual é a velocidade 1. Só jogar na equação, tá bom? Aqui é o tipo de matéria que é mais interessante para você, é mais importante para você o entendimento do que realmente o cálculo, tá bom? Mas é claro, é importante que você saiba das regras que a gente mais usa aqui. Qual é? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ao observar as unidades. Então não esqueça de observar as unidades, tá certo? Não faça conta de metro com centímetros quadrados, não faça conta em centímetros com metros quadrados, não faça conta de horas com segundos. Então tenha muito cuidado com isso, tá bom? Em termos de revisão. Ó, dessa parte aqui já está ok. E as relações que eu quero que vocês lembrem, eu até fiz isso na nossa aula, eu vou até mostrar aqui no finalzinho, meio que um resumo do que a gente viu na aula passada, tá certo? Umas fotos que eu tirei da aula que são muito importantes. Vocês precisam lembrar das relações, tá? Quando o diâmetro diminui, o diâmetro de escoamento diminui, ou seja, existe um estrangulamento. Se diminui o diâmetro, diminui a área. E o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. É só lembrar da mangueira de jardim. A velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão naquele local? Diminui, tá certo? Então, se eu disser, já tem que ficar associado já. Se eu diminuo o diâmetro, o que acontece com a pressão? Ela cai. Porém, a reação que vai existir do escoamento vai ser maior. Então, veja, por isso que lá naquela parte eu disse que aparentemente é contraditório. Porque você observa um aumento de pressão em alguns estrangulamentos não é devido à velocidade do escoamento. É porque você tem agora, o escoamento é nesse sentido, e aí você tem agora um estrangulamento que aumentou a perda de carga e, consequentemente, a pressão de retorno, a pressão que está freando, tá certo? Ou seja, essa daqui é a pressão positiva, trabalho positivo, e esse aqui é o freio, é a pressão negativa, tá certo? Então a perda de carga ela aumenta rapidamente. Então existe um aumento também da força contrária, que é a força de freio, que é a perda de carga, tá certo? Então, logo quando você tem o estrangulamento, você aumenta a pressão em um determinado ponto, e depois quando o escoamento ele se torna, deixa eu colocar aqui na apresentação, que vocês vão conseguir visualizar isso um pouquinho melhor, tá certo? Se você observar aqui, tá aqui de novo na apresentação para vocês verem. Apanhando um pouquinho aqui, só um momento. Agora foi. Então, ó, se vocês observarem, logo aqui,
quando eu tenho o escoamento aqui, ó, nessa região, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando esse fluxo estiver chegando aqui, vai encontrar esse estrangulamento, certo? Então, nessa região aqui, vai ter uma pressão, um aumento de pressão momentâneo. Na boca, aqui, ó, a pressão aumenta um pouco, certo? Por que ela aumenta um pouco? Porque ela tem um freio aqui, ó. Existe uma energia voltando, que esse escoamento chegou aqui rápido e encontrou um estrangulamento. Então, volta um pouco de energia, né? A gente chama até na hidráulica isso de golpe de ariete, que o golpe de ariete pode ser parcial ou integral. Quer dizer, eu fechando o resisto, o golpe de ariete é absurdo, porque eu fecho muito rápido. Aí a energia que vinha andando aqui, ó, encontra uma barreira e depois volta, tá? E pode ser parcial, que é o caso aqui. Então ele tem um aumento de pressão voltando, tá? Então aqui aumenta um pouco a pressão logo na boca do estrangulamento. Depois que o estrangulamento ocorreu, ó, o estrangulamento aqui ocorreu e o escoamento aqui, ele começou a tomar a sua continuidade, né, de escoamento nessa seção nova, aí a pressão cai, tá certo? Aí a pressão cai porque a velocidade aumentou. Do mesmo jeito aqui, quando eu tenho o estrangulamento finalizado, né, ou seja, aqui, ó, eu vou ter muito espaço, eu vou ter um alívio, né? Então, nessa região aqui, a tendência é que a pressão nessa região aqui, ela caia, né? Então, é como se eu tivesse um aumento na curva piezométrica aqui, depois eu caio um pouco mais e depois volto para a pressão original, tá certo? Isso aqui seria a curva de pressão. Pressão nesse escoamento T1, aí eu tenho um aumento nessa região aqui, logo depois ele cai para um patamar mais baixo, porque a pressão é menor aqui no D2, e aqui nessa região de transição, ó, existe uma queda de pressão, porque eu tenho uma subpressão aqui, né? Já que o diâmetro voltou a crescer. E depois eu volto a ter uma estabilidade igual, né? No mesmo patamar aqui, ó. No mesmo patamar que era anteriormente, tá? Então eu preciso que vocês saibam dessa correlação de pressão, diâmetro, velocidade. Correlação de diâmetro, pressão e velocidade, ok? Tudo isso tem a ver com Bernoulli, sim. Tá aqui, ó, pressão, né? O diâmetro está inserido onde aqui, Paulo? O diâmetro está relacionado com a velocidade. Então a área e a velocidade geralmente elas estão associadas entre si, tá bom? E aí o que Bernoulli trouxe para a gente foi uma relação com a pressão, tanto para fluidos que variam seu peso específico, como fluidos que têm alturas diferentes, né? As tubulações que têm alturas diferentes, tá certo? Isso aqui é muito importante. Bom, gente, é isso. Vocês deem uma estudada, qualquer dúvida vocês falam comigo, tá certo? E, claro, o que é só um resumo? Efetivamente, a gente já viu muito isso em sala, tá certo? Tem até as anotações das últimas aulas, então a gente trabalhou bastante, né, essas anotações. E deixa eu tentar as anotações aqui que a gente fez em sala, ó. Escreveu tudo em sala, que são essas, abrir para vocês aqui essas imagens, tá? Uma das aulas mais importantes foi essa daqui, ó, que vocês vão ver aí agora. Quando a gente criou exatamente essa relação. A gente criou exatamente essa relação, ó, regime permanente, a vazão ela não vai variar, equação da continuidade para fluidos incompressíveis, relação inicial básica é a vazão igual a velocidade vezes a área, e aí quando eu tenho variação de área, é óbvio que eu tenho variação da velocidade. E aqui, ó, naquela parte em que a gente viu
Por consequência, né, nessa região aqui, logo de início, a tendência seria a pressão ela ter uma queda, né? Ou seja, nessa área 1 aqui ela tem uma queda, mas logo antes desse estrangulamento a pressão ela fica um pouco maior, né? Depois, o contrário, aqui ela vai voltar ao nível de pressão normal, igual ao que estava antes, porém antes disso existe um aumento, uma redução na pressão, uma subpressão, tá certo? Do mesmo jeito a gente até falou aqui, ó, como isso se comporta com as asas de aviões, né? O escoamento na parte de cima demanda um deslocamento maior, né? Tem uma superfície maior e embaixo uma superfície mais reta, o que faz com que a pressão embaixo seja menor, pois a velocidade vai ser maior, tá certo? Desculpa, a pressão embaixo ser maior porque a velocidade é menor. O espaço a ser percorrido pela molécula de ar do fluido é maior na parte de cima, né, pela geometria da asa. Então a função da asa é fazer com que pela parte de cima dela tenha uma extensão maior do que pela parte de baixo. Assim a velocidade relativa de escoamento em cima é maior e a pressão fica menor. Então a sustentação da asa, certo? A variação de pressão quando a velocidade muda em um regime permanente, ok? Então, em regime permanente, variou pressão porque a velocidade também varia, ok? Então, aqui, na entrada desse circuito aqui, ó, dessa superfície de controle, na entrada dela, a velocidade é menor e aqui, na saída, a velocidade é maior. Então, a pressão ela é menor onde? A pressão é menor aqui, nessa região. Foi até nessa aula que a gente conversou um pouco também sobre o escoamento da água na colher, né? Por que a colher é puxada? Exatamente porque o fluido que está do lado esquerdo, né? No caso, do lado esquerdo da colher seria o ar, e do lado direito eu tenho a pressão superficial da água, a tensão superficial da água agindo, e a velocidade da água também é maior, causando ali uma redução de pressão e também a tensão superficial da água agindo. Faz com que a colher seja puxada, né? Na pia, quando você coloca a colher perto do escoamento, ela é puxada. Tá certo? Foi até nessa aula aqui que a gente conversou sobre isso. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma, aqui no meu arquivo, mais alguma anotação de aula, né? Que a gente viu algumas coisas em sala e eu fui. Acho que não, basicamente é isso, tá? E já outra coisa. Aqui foi só exercício, né? Mas basicamente foi a dedução que a gente fez sobre as variações daquelas equações da continuidade, né? Então eu tenho aqui variações de seção, equação da continuidade, vazão de entrada é igual a vazão de saída, aí eu deduzindo aqui a velocidade e a área, dependendo de cada rho, né? E aí a gente fez alguns exercícios, basicamente a replicação dos exercícios que a gente fez em sala, tá bom? Então, gente, é isso. Estudem, vai ser alguns conceitos e umas 2 questões de cálculo, igual que a gente viu em sala, tá bom? Qualquer coisa fale comigo, um grande abraço e até mais.